Deus diz, o arcanjo Miguel alerta. Em 1 minuto algo muito sério vai acontecer. Você precisa prestar muita atenção agora. O que você faria se soubesse que os céus estão se movendo neste exato instante para te proteger de algo que você nem sequer percebeu? E se eu te dissesse que o arcanjo Miguel foi enviado agora, diretamente pelo trono de Deus, com uma espada desembainhada, para te alertar de algo que pode mudar o rumo da sua vida em apenas 1 minuto? Você teria coragem de ignorar essa mensagem? Aqueles que ouvirem até o fim serão guardados por anjos em tempo real, mas os que ignorarem poderão caminhar cegamente rumo a um abismo espiritual sem perceber. Escreva, Deus está comigo o tempo todo. Você tem sentido ultimamente um peso invisível nos ombros? Uma angústia que não tem nome? Um medo sem rosto? Uma inquietação no peito, mesmo quando tudo parece normal à sua volta? Isso não é acaso. Isso não é imaginação. O mundo espiritual está em guerra, e você está bem no centro de uma batalha que os seus olhos não podem ver. O inimigo tem sussurrado mentiras nos seus ouvidos, tentando fazer você acreditar que está sozinho, que fracassou, que perdeu tempo demais. Mas agora, ouça com atenção, porque esta é uma mensagem de Deus enviada para despertar o guerreiro que ainda vive aí dentro. O arcanjo Miguel, comandante dos exércitos celestiais, foi comissionado para descer sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua mente, porque existe um ataque que estava prestes a atingir você, mas que será interceptado pelo poder de Deus. O minuto que começa agora não é um minuto comum, é o intervalo exato entre o colapso e o livramento. O relógio espiritual gira diferente do humano e há decretos celestiais sendo assinados sobre a sua vida neste momento. Você acha que foi por acaso que esta mensagem encontrou você agora? Não. Você foi marcado, escolhido. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você esteja cansado de tentar. O céu não desiste de quem ainda tem um propósito a cumprir. E o seu propósito não foi cancelado, apenas adiado pelo tempo necessário para você amadurecer, aprender e entender que sozinho você não consegue, mas com Jesus tudo muda. Essa mensagem de Jesus é um grito de amor e um clamor de urgência. A verdade é que o inimigo sabia que você estava prestes a alcançar algo grande. Ele percebeu que você ia atravessar para o outro lado, que você estava próximo demais de um novo tempo. E é por isso que os ataques se intensificaram, pessoas se afastaram, portas se fecharam, problemas surgiram do nada. Mas nada disso foi coincidência. Foi um cerco estratégico para tentar impedir você de avançar. Só que agora, o céu decidiu intervir. O arcanjo Miguel se coloca diante de você como escudo, como muralha, como espada flamejante. A guerra espiritual que te cerca não pode ser vencida com força humana, mas com autoridade divina. E essa autoridade está sendo restaurada agora em você. Quando você se cala para ouvir a voz de Deus, o inferno se cala diante da sua autoridade. Quando você se levanta em oração, os demônios recuam. Quando você declara com fé, os céus se movem. É por isso que você não pode mais se calar, não pode mais se esconder, não pode mais fingir que não sente nada. Você sente porque está em sintonia. Você sente porque tem sensibilidade espiritual. Você sente porque Deus ainda fala com você, mesmo quando você se acha indigno de ouvir. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Pare por um segundo e escute. Há um som vindo dos céus. É o som de armaduras sendo ajustadas. É o som de cavalos celestiais marchando. É o som de espadas reluzentes. O campo está preparado. O inimigo está cercado. O livramento está chegando. Mas você precisa estar desperto.
Você precisa estar atento. Você precisa estar posicionado. O minuto decisivo não será percebido por quem vive no automático, mas será sentido profundamente por quem tem o espírito sensível. Você sabe que é contigo. Você sabe que há algo mudando aí dentro. Você sabe que o que está sentindo agora não é normal. Escreva: Miguel está comigo. Não importa o quanto você tenha caído, o quanto tenha chorado, o quanto tenha sido desacreditado. O que importa é que o céu ainda acredita em você. Jesus ainda intercede por você. E o arcanjo Miguel ainda luta por você. Essa guerra não é sua, é do Senhor. E o Senhor já decretou vitória. Mas a sua parte é crer, é resistir, é permanecer. Você não chegou até aqui para voltar atrás. Você não sobreviveu a tudo isso para cair justo agora. Você não enfrentou tantas noites escuras para desistir quando o sol está prestes a nascer. A sua história ainda não terminou. Existe uma promessa que paira sobre sua vida desde o ventre. E nenhuma força das trevas pode cancelar o que Deus escreveu com as próprias mãos. Mas você precisa estar sensível ao alerta que está sendo dado. O arcanjo Miguel não desce à terra em vão. Ele só se move quando há uma ameaça real ou uma bênção gigante prestes a ser liberada. E neste caso é os dois. Um ataque foi programado contra você, mas também uma bênção foi liberada em sua direção. E agora tudo depende de onde você vai colocar sua fé. Você vai focar na ameaça ou na promessa? Vai ceder ao medo ou vai declarar a vitória? Vai parar agora ou vai resistir só mais um pouco? Porque se você resistir só mais um pouco, vai ver o impossível acontecer. O céu não te chama para ser perfeito, te chama para ser persistente. O céu não espera que você nunca erre, espera que você nunca desista. Porque enquanto você lutar, haverá anjos lutando com você. Enquanto você orar, haverá espadas sendo erguidas no mundo espiritual. Enquanto você declarar, haverá muralhas ruindo e cadeias quebrando. Deus está dizendo: eu ainda falo com você, eu ainda te vejo, eu ainda te escolhi. E nada, absolutamente nada, vai impedir o que eu já determinei. Há decisões que definem destinos. E há momentos em que o céu silencia a terra, apenas para que você escute o chamado. Esse é um desses momentos. Enquanto você respira agora, há códigos espirituais sendo ativados. Há caminhos que antes estavam fechados, começando a se abrir, e há inimigos que antes pareciam intocáveis, sendo desarmados diante dos olhos de Deus. Você pode não ver com seus olhos naturais, mas algo invisível está acontecendo ao seu redor. Uma mudança de atmosfera, uma troca de estação. O que era luta incessante começa a dar lugar ao favor de Deus. E aquilo que te desgastava todos os dias perde força diante da presença daquele que nunca perdeu uma batalha. Você não está mais no mesmo lugar espiritual de ontem. Mesmo que tudo à sua volta ainda pareça igual, o que mudou foi dentro de você. Deus ajustou sua sensibilidade, aumentou sua resistência, ativou sua autoridade. O que antes te fazia parar, agora não te afeta mais. O que antes te intimidava, agora te fortalece. E sabe por quê? Porque a unção que está sobre você foi intensificada. O arcanjo Miguel não apareceu apenas para te defender. Ele veio para te posicionar. Há batalhas que não se vencem apenas com proteção, mas com direção. E o céu está te mostrando agora o próximo passo. Não se trata mais de sobreviver, trata-se de conquistar. Não é mais tempo de fugir, é tempo de enfrentar. Você já chorou o suficiente, já se calou demais, já suportou dores que ninguém viu. Agora é hora de abrir a boca e declarar guerra ao que queria te ver caído, porque o mesmo Deus que enviou Miguel para proteger Daniel na cova é o Deus que te sustenta agora. A mensagem de Deus para você hoje é clara. Se você continuar, vai ver o que nunca viu. Se você confiar, vai viver o que nunca viveu. Você tem percebido que, ultimamente, até o que era fácil começou a travar?
Relações começaram a se romper do nada? Situações que pareciam resolvidas voltaram com mais força? Isso acontece quando o inimigo sente que está prestes a perder o controle sobre uma vida. O desespero dele é sinal do seu avanço. O que parece ataque é, na verdade, reação. E você precisa discernir isso. A mensagem de Jesus neste momento é para que você abra os olhos espirituais e perceba que cada dor teve um propósito. Nenhum sofrimento foi desperdiçado, nenhuma lágrima foi ignorada, nenhuma oração ficou sem resposta. Escreva: estou avançando com Deus. Você é resposta de orações que nem foram feitas por você. Você é fruto de intercessões silenciosas que atravessaram gerações. A unção que repousa sobre sua vida não começou agora. Foi construída em segredos, regada por lágrimas, lapidada pelo tempo. E é por isso que o inferno se incomoda tanto quando você se levanta. Porque há um chamado em você que assusta o mundo espiritual. Há algo em você que não pode ser apagado, mesmo que tentem, mesmo que desacreditem, mesmo que tentem te reduzir ao seu passado, à sua dor, aos seus erros. Deus já escreveu uma nova identidade sobre você e Ele está selando isso agora com a autoridade celestial. Há uma chave girando no mundo espiritual e essa chave representa uma liberação sobre áreas que estavam travadas. Não apenas na sua vida pessoal, mas também na sua casa, no seu ministério, nas promessas que pareciam esquecidas. O arcanjo Miguel não vem apenas como guerreiro, ele também vem como mensageiro. E a mensagem é essa: prepara-te, porque o tempo de espera está chegando ao fim. Você pode ter sido humilhado, ignorado, esquecido, mas agora Deus está mudando a sua estação. E quem te viu chorando vai te ver celebrando. Quem te viu sem forças vai te ver transbordando. Porque o poder que age em você não depende de mérito, mas de graça. Você está sendo chamado para um novo nível espiritual, onde há mais discernimento, mais sabedoria, mais sensibilidade à voz de Deus, onde você não será mais guiado por emoções ou opiniões humanas, mas pela direção do Espírito. Esse novo nível exige renúncia, mas também libera autoridade, exige entrega, mas traz revelação. Você vai começar a enxergar o que antes passava despercebido. Vai perceber sinais que antes ignorava. Vai compreender silêncios que antes te confundiam. E vai aprender a confiar mesmo quando não entende, a andar mesmo quando não vê, a lutar mesmo quando sente medo. Porque a coragem que Deus está liberando sobre você não é ausência de medo, é presença de fé. Fé que faz você seguir mesmo tremendo. Fé que te sustenta quando tudo desaba. Fé que faz você declarar vitória mesmo cercado por lutas. E é essa fé que ativa os céus. Quando você crê, você atrai anjos. Quando você obedece, você movimenta milagres. Quando você permanece, você herda promessas. A sua permanência hoje será a sua colheita amanhã. Não subestime a força de um coração fiel. O céu não ignora a perseverança. O céu honra quem permanece de pé quando tudo tenta fazer cair. Escreva: eu não vou parar. A tempestade que veio sobre você não veio para te afogar, mas para te ensinar a andar sobre as águas. E Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo. Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade absoluta. Ele está com você no vale, na montanha, no secreto, no caos, no silêncio. Mesmo quando você acha que Ele está longe, Ele está mais perto do que nunca. Ele te carregou quando você não conseguia mais andar. Ele te protegeu de perigos que você nem viu. Ele te livrou de decisões que teriam destruído sua jornada. E agora, Ele te posiciona diante de um novo começo. A presença de Miguel nesta hora é sinal de que algo grande está prestes a ser liberado. Você não passou por tudo isso em vão. A luta está prestes a se converter em testemunho, a perda em restituição, o choro em riso, a dúvida em convicção.
Mas você precisa permanecer com o coração alinhado, com os olhos no alto, com os pés firmes na rocha. Porque a guerra espiritual não acabou, mas você já foi declarado vencedor. E quando você menos esperar, o céu vai te surpreender. Você sente no íntimo que algo está prestes a se manifestar. É como se o mundo ao seu redor estivesse exatamente igual, mas dentro de você houvesse um terremoto, uma convicção profunda de que o céu está se movendo ao seu favor. Isso que você sente não é exagero, não é emoção do momento, é o Espírito Santo despertando o guerreiro espiritual que há em você. Deus está te preparando para carregar algo maior. O fardo foi pesado, a dor foi intensa, mas agora a glória será evidente. Você não será apenas alguém que venceu, será alguém que carrega o testemunho da fidelidade de Deus nos detalhes. Há territórios que estavam ocupados por vozes de medo, por traumas antigos, por acusações silenciosas que insistiam em te paralisar. Agora, essas vozes estão sendo silenciadas pelo decreto do céu. Há uma libertação acontecendo no invisível. Correntes estão sendo quebradas. A opressão está sendo removida. Você está sendo reposicionado espiritualmente para assumir o lugar que sempre foi seu. E não importa quem duvidou, quem zombou, quem virou as costas. O que Deus determinou sobre a sua vida é irrevogável. Ninguém pode apagar o que Ele mesmo escreveu com mãos eternas. Você passou por processos dolorosos, não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele te estava lapidando para que você suportasse a glória que está vindo. Existem bênçãos que só podem ser liberadas quando o seu caráter está alinhado com o coração de Deus. E agora, esse alinhamento está acontecendo. Ele está curando suas feridas, restaurando sua identidade, reacendendo sua esperança. Aquilo que foi enterrado pelo tempo, pelas circunstâncias, pelos erros do passado, está ressuscitando agora. Sonhos adormecidos estão voltando à vida. Promessas antigas estão sendo lembradas pelo céu. E você, que achava que já tinha perdido tudo, está prestes a viver o recomeço mais poderoso da sua história. Não importa quanto tempo demorou. Para Deus, o tempo é instrumento, não obstáculo. Ele não está atrasado. Ele está orquestrando cada detalhe. E quando ele age, é sempre de forma completa. O que ele está preparando não será superficial, será profundo. Não será temporário, será eterno. Não será pequeno, será abundante. Mas você precisa estar pronto para receber. Precisa estar com o coração desobstruído, livre do medo, do rancor, da dúvida, porque o que está vindo exige espaço, exige fé, exige coragem. E você tem isso dentro de si. Você só precisa ativar. Escreva: estou pronto para mais. A sua luta não foi à toa. A sua entrega não foi em vão. Cada oração feita em silêncio, cada noite mal dormida, cada lágrima derramada, tudo foi registrado no céu. Nada passou despercebido aos olhos de Deus. E agora Ele está liberando anjos para te servir, para te fortalecer, para abrir caminhos onde não havia nenhuma possibilidade. Você será surpreendido de maneiras que nem imaginava. Portas que estavam fechadas há anos se abrirão com uma leve batida. Corações endurecidos, que pareciam inalcançáveis, serão tocados com uma simples palavra sua. Situações que pareciam mortas vão florescer diante dos seus olhos. Porque quando Deus determina, nada pode resistir. Existe uma presença diferente ao seu redor. Uma atmosfera de glória que te envolve enquanto você ouve esta mensagem. É como se o céu tivesse baixado sobre sua casa, sobre sua alma, sobre tudo o que estava em trevas. E é isso mesmo que está acontecendo. A luz está dissipando a escuridão. A esperança está expulsando a angústia. A fé está vencendo o medo. Deus está invadindo sua realidade com poder, com misericórdia, com justiça. E tudo o que era desordem começa a se alinhar. Tudo o que era caos começa a encontrar direção.
Tudo o que era dor começa a ser curado. Não tente entender com a mente aquilo que só pode ser compreendido pelo Espírito. Há coisas que Deus faz que não seguem lógica humana. Ele escolhe os improváveis, exalta os humildes, transforma os rejeitados em líderes. E Ele está fazendo isso com você agora. Você será levantado em lugares onde não era sequer considerado. Será honrado onde foi humilhado. Será usado para impactar vidas que jamais imaginaria alcançar. Porque o favor de Deus é assim, surpreendente, escandaloso, impossível de ser contido. Mas não se esqueça, junto com a promoção espiritual, virão também maiores responsabilidades. Você será chamado para interceder por outros, para carregar não apenas a sua vitória, mas a de muitos. Você será resposta de oração para famílias inteiras. Será boca de Deus, onde há silêncio. Será mãos de Jesus, onde há dor. E para isso você precisa se manter conectado, precisa permanecer em intimidade, em obediência, em verdade. Não se desvie, não se distraia, não se corrompa com o que o mundo oferece, porque o que Deus tem para você é infinitamente maior. Escreva, viverei o impossível. Você pode até não se achar capaz, pode até se sentir pequeno diante do tamanho do chamado, mas a boa notícia é que Deus nunca chamou os capacitados, Ele capacita os que chama. O que Ele espera de você é disposição, é entrega, é coragem para dar o primeiro passo mesmo sem saber o que vem depois. E quando você dá esse passo, os céus se abrem, os caminhos se desenham, os milagres acontecem, porque fé não é sentir, é agir. Fé é levantar mesmo cansado, é continuar mesmo sem forças, é acreditar mesmo quando tudo parece desabar. E essa fé já está em movimento dentro de você. Aqueles que te desacreditaram vão ter que admitir que foi Deus, não foi sorte, não foi esforço humano, não foi acaso, foi propósito, foi direção divina, foi o toque invisível de quem governa tudo. E quanto mais você se alinha com esse propósito, mais claro tudo se torna. As pessoas certas começam a chegar, as portas certas se abrem, as palavras certas fluem. Você não precisará forçar, nem implorar. Você apenas vai caminhar e os sinais seguirão você, porque onde há a presença de Deus, há evidência. Onde há unção, há frutos. Onde há obediência, há milagres. Se prepare para viver dias intensos, mas gloriosos. Deus está acelerando processos, está rompendo ciclos antigos, está te levando para um tempo onde cada passo será guiado diretamente pelo Espírito. Você não andará mais por vista, andará por direção. Não viverá mais de migalhas, viverá da abundância que vem do alto. Não será mais empurrado pelas circunstâncias, será conduzido pela paz que excede todo entendimento. E quando menos esperar, tudo o que você orou em segredo será respondido em público. Você não tem ideia do quanto o céu se moveu em silêncio por você. Enquanto você pensava que estava esquecido, ignorado, abandonado, Deus estava escrevendo uma reviravolta completa na sua história. Há promessas que estavam em silêncio, mas nunca foram canceladas. Elas apenas aguardavam o momento exato para emergir, como sementes plantadas em solo profundo que no tempo certo rompem a terra e florescem diante de todos. E agora chegou esse tempo, o tempo da manifestação, o tempo em que o que estava oculto se revela, o que estava travado flui e o que parecia inalcançável começa a se aproximar com velocidade divina. Você vai começar a ver respostas onde antes só havia confusão. Vai encontrar clareza em meio à dúvida. E quando você perceber, já estará caminhando em uma estrada que parecia impossível de existir. Porque o Deus que te chamou não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele é fiel até o fim. Ele começou uma boa obra em você e Ele mesmo se encarrega de completá-la. Não importa quantas vezes você quis parar, desistir ou fugir, o chamado sempre te alcançou. O propósito sempre te puxou de volta. E é por isso que você está aqui agora, de pé,
mesmo depois de tudo o que enfrentou. Há algo diferente pairando sobre você. É como um manto novo, como uma armadura ajustada, como uma unção fresca. E isso não vem de homens. Isso não se conquista com diplomas, influência ou aparência. Isso vem de joelhos dobrados, de noites em oração, de lágrimas que ninguém viu. Vem de decisões silenciosas que você tomou quando ninguém te aplaudia. Vem da sua fidelidade quando tudo dizia para parar. Deus viu tudo e Ele decidiu te honrar diante daqueles que pensaram que você não iria aguentar. A sua resistência foi uma declaração de fé. O seu silêncio foi uma arma de guerra. O seu coração foi aprovado. Escreva: fui aprovado por Deus. Não tente entender tudo com lógica. Algumas coisas não foram feitas para serem explicadas, mas vividas. E você vai viver o que nunca viveu. Vai experimentar dimensões da presença de Deus que vão te marcar para sempre. Os teus sentidos espirituais serão ativados. Seus olhos verão mais do que circunstâncias. Seus ouvidos captarão mais do que vozes humanas. Seu espírito será afinado com o Espírito Santo de forma tão intensa que você começará a discernir ambientes, pessoas, oportunidades, ataques e direções com precisão. Esse é o próximo nível que o céu preparou para você. E nesse novo tempo, você vai perceber que não precisa mais provar nada para ninguém. Quem tem convicção não precisa de aprovação. Quem carrega o favor de Deus não depende do aplauso do mundo. Você vai andar em autoridade, não em ansiedade. Vai agir em paz, não em desespero. E isso vai fazer com que muitos se aproximem de você, buscando entender o que mudou. E quando isso acontecer, você saberá: não foi você, foi Deus. Não foi a sua força, foi a graça. Não foi a sua estratégia, foi a direção divina. O nome de Jesus será glorificado através da sua caminhada. Mas é importante que você não se distraia com elogios, nem se abale com críticas. Permaneça firme. A bênção de Deus não é um destino, é uma jornada. E ao longo dessa jornada, você ainda enfrentará lutas. Só que agora, você estará armado com convicção. Você não será mais facilmente abalado, porque agora você sabe quem está com você. O arcanjo Miguel continua em posição de batalha ao seu redor. Ele não te protegeu apenas naquele momento decisivo. Ele continua vigiando os seus passos. A guerra espiritual continua, mas agora você sabe como guerrear. Agora você tem discernimento. Agora você está revestido. Não negligencie os pequenos sinais. Deus costuma começar com sussurros antes de liberar os trovões. Ele está falando com você nas entrelinhas, nas coincidências que não são coincidências, nas portas que se fecham e nas que se abrem de forma inesperada. Tudo está cooperando, tudo está sendo alinhado. E quando você olhar para trás, vai ver que cada detalhe teve um propósito maior. O atraso que te frustrou te livrou de algo. A perda que te feriu te reposicionou. A decepção que te silenciou te protegeu. Tudo fez parte da construção de quem você é hoje. E você está mais forte do que nunca. Escreva: tudo está cooperando. Não se preocupe mais com o tempo. Deus está liberando aceleração. O que antes demorava anos, agora acontecerá em dias. O que parecia impossível será resolvido com uma palavra. O que exigia esforço será vencido com graça. Mas para isso, você precisa permanecer sensível, precisa estar atento à voz do Espírito. Porque os próximos passos não virão com mapas ou garantias, virão com instruções simples que exigem fé. Deus vai te pedir coisas que desafiam sua lógica, mas que destravam milagres. Vai te mover para lugares improváveis, onde você será a resposta. Vai usar sua história, sua dor, sua cura, como instrumento para levantar outros. Você não foi chamado apenas para vencer, foi chamado para libertar. Há pessoas presas que só serão alcançadas por meio da sua obediência.
E é por isso que o inimigo tentou tanto calar sua voz. Ele sabia que, se você se levantasse, não seria apenas mais um, seria uma ameaça, uma voz profética, uma flecha precisa, um canal de cura. E agora que você decidiu continuar, agora que você se colocou de pé de novo, ele não tem mais poder sobre você. O que ele tentou usar contra você será exatamente o que Deus vai usar a seu favor. A tua ferida se torna unção. A tua dor se torna autoridade. A tua história se torna testemunho. Este é o começo de uma nova estação. A estação da maturidade espiritual, onde você não reage mais com impulsividade, mas com sabedoria. Onde você não se desespera, mas ora. Onde você não foge das guerras, mas se posiciona com confiança. Porque agora você entende que o que vem contra você primeiro precisa passar pela permissão de Deus. E se Ele permitiu, é porque tem propósito. Se Ele ainda não tirou, é porque está usando. E se Ele prometeu, é porque vai cumprir. Você não é qualquer um. Você é escolhido. Você foi separado. O seu nome foi marcado no céu. E tudo o que Deus começou, Ele vai terminar. Você chegou até aqui não por força própria, mas porque uma mão invisível te sustentou em cada queda, em cada dúvida, em cada momento que parecia o fim. Houve noites em que você pensou que não suportaria o peso da dor, mas mesmo sem forças, algo dentro de você se recusava a desistir. Isso não era apenas resistência emocional, era o Espírito Santo preservando sua essência, guardando o seu coração, protegendo o que Deus ainda faria através de você. Agora o céu está te chamando para um nível de revelação, onde você vai perceber que o que parecia castigo era preparação, e o que parecia perda era apenas um ajuste para algo muito maior. Você foi sendo moldado em silêncio. Enquanto os outros seguiam com pressa, você foi forjado no oculto. Enquanto muitos recebiam palcos, você recebia processos. Mas Deus é justo. Ele conhece o tempo exato de revelar o que Ele esculpiu com tanto zelo. E agora, Ele está te colocando diante de uma porta que não é apenas de oportunidade, mas de cumprimento profético. O tempo de esconderijo terminou. Agora é tempo de visibilidade, não para exaltar o seu nome, mas para que através da sua jornada, muitos encontrem o caminho de volta ao Pai. O que você viveu até aqui foi preparação para um ministério que vai além das palavras. Será vivido em cada atitude, em cada decisão, em cada renúncia. A mensagem de Deus para você agora é uma convocação. Não é mais um convite gentil. É uma convocação urgente. O mundo está em colapso. As pessoas estão famintas por verdade. Corações estão adoecidos por mentiras, vícios e desesperança. E você carrega a cura, não porque você seja perfeito, mas porque foi quebrado, restaurado e selado. A sua autoridade não vem da aparência, vem do caminho que você trilhou com lágrimas e fé. E é por isso que quando você falar, as pessoas vão sentir. Quando você se mover, ambientes vão mudar. Quando você decidir, o céu vai respaldar. Escreva, sou instrumento de Deus. O arcanjo Miguel ainda está em movimento ao seu redor. Ele não se afastou quando a batalha passou, porque a sua guerra não era apenas uma. Ela fazia parte de uma sequência de libertações que ainda estão por vir. Há gerações sendo libertas através da sua obediência. Você não está quebrando correntes apenas sobre a sua vida, mas sobre a sua linhagem. Maldições hereditárias estão sendo cortadas. Pactos antigos estão sendo anulados. Influências espirituais negativas estão perdendo força. Você está se tornando a interseção entre o passado e o futuro da sua família. Um divisor de águas, um marco. E é por isso que a pressão aumentou tanto nos últimos tempos. O inimigo viu que você estava chegando perto demais de algo grandioso. Ele tentou confundir sua mente, te fazer pensar que você estava voltando para trás, que estava sendo esquecido.
Mas Deus não trabalha com lógicas humanas. Ele permite silêncios para gerar raízes, permite esperas para construir maturidade, permite lágrimas para que a sua compaixão aumente. Agora, você não será apenas alguém que fala de milagres, você será alguém que carrega os milagres. A glória de Deus será evidente sobre você, e quem duvidava verá com os próprios olhos. Não se engane com o aparente silêncio de Deus. O céu nunca esteve tão ativo ao seu redor. Há movimentações espirituais acontecendo que ainda não se manifestaram na sua realidade, mas já estão decretadas. As bênçãos que antes pareciam distantes já estão a caminho. O que foi travado por anos agora será liberado de forma rápida e inesperada. Não porque você forçou, mas porque você confiou. O tempo de plantar foi longo, mas agora chegou a estação da colheita e será abundante. Será tão além do esperado que você vai precisar repartir com outros, porque Deus nunca te abençoa só para você. Ele te abençoa para que você seja canal. Escreva: viverei a colheita. E quando essa colheita chegar, mantenha o coração no lugar certo. Não se distraia com as conquistas. Não perca sua essência no meio da abundância. Lembre-se sempre de onde veio, de quem te sustentou, de como você chegou aqui. A humildade será sua proteção. A gratidão será sua arma. O temor ao Senhor será o escudo que vai te manter inabalável. Muitos começam bem, mas se perdem no caminho. Você não. Porque o que foi construído em você não se baseia em aplausos, mas em alicerces sólidos. Você não será abalado pelo orgulho, porque já sabe o preço da queda. E é exatamente isso que te torna confiável aos olhos de Deus. A sua boca será ungida com palavras que curam. Suas mãos carregarão autoridade para restaurar o que estava destruído. Sua presença será uma extensão do céu na terra. Não porque você vai forçar, mas porque você carrega a essência daquele que te chamou. Pessoas vão se aproximar de você sem saber o porquê. Vão chorar diante de você sem explicação. Vão abrir o coração e pedir direção. E você terá, porque o Espírito de Deus vai te conduzir com clareza. Você não será pego de surpresa, não será confundido. Haverá discernimento, haverá paz, haverá unção. Mas para sustentar tudo isso, sua intimidade com Deus precisa ser inegociável. O seu secreto será a base do seu público. O seu quarto será mais importante que qualquer palco. O seu tempo com Deus será o combustível. Não troque isso por nada. Não negocie o que é eterno por aquilo que é passageiro. Deus não quer apenas te usar. Ele quer te ter por inteiro. Ele não está interessado apenas no que você faz, mas em quem você é. E quanto mais você se entrega, mais Ele te revela. Quanto mais você se consagra, mais Ele te aproxima do coração dele. E é nesse lugar que você será verdadeiramente transformado. A mensagem de Jesus sobre sua vida não muda com o tempo, com os erros, nem com as circunstâncias. Ele te ama com amor eterno. Te chamou com voz firme e te sustenta com mãos que não falham. Mesmo quando você não se sente digno, Ele te abraça. Mesmo quando você se sente fraco, Ele te fortalece. Mesmo quando você se esconde, Ele te encontra. Porque o amor dele por você não depende de performance, depende da cruz. E a cruz é o maior sinal de que você tem valor. O céu pagou um preço alto por você. E quem é comprado por sangue não vive como quem está à venda. Você vai impactar vidas que nunca imaginou alcançar. Vai ir além dos limites que antes te cercavam. Vai romper barreiras culturais, emocionais e espirituais. Porque o Espírito que habita em você não conhece fronteiras. E aquilo que Deus vai fazer através da sua vida não será pequeno, não será comum, não será raso. Será algo que marcará gerações, algo que fará com que o nome de Jesus ecoe através de você, onde quer que você vá.
E cada passo seu será um sinal profético de que o céu ainda age, ainda fala, ainda transforma, ainda chama, ainda levanta guerreiros no tempo do fim. Você não precisa mais se esconder. Deus está te chamando para sair da caverna, para deixar para trás os esconderijos emocionais que você construiu, tentando se proteger das dores, das decepções e das memórias que insistem em te paralisar. O tempo da reclusão acabou. Agora é tempo de exposição santa, tempo de se levantar com ousadia e caminhar com a certeza de que quem te respalda é o próprio Deus dos exércitos. Não se trata mais de tentar ser aceito, se trata de entender que você já foi escolhido. E quem é escolhido carrega uma marca que o mundo não compreende, mas o inferno reconhece e teme. O arcanjo Miguel continua à frente da tua jornada, abrindo caminho onde há bloqueios, quebrando cadeados onde havia prisões invisíveis e frustrando os planos daqueles que conspiravam contra você sem que você soubesse. Deus não está apenas te protegendo, Ele está guerreando por você. Existe um mundo espiritual em movimento enquanto você apenas respira e confia. E ainda que os ventos contrários soprem, a palavra dele permanece. Nada poderá te impedir de viver o que foi decretado no céu. Nem as palavras dos outros, nem suas falhas, nem o tempo perdido. Ele está recuperando tudo, e de maneira sobrenatural. Você achou que os seus erros haviam comprometido o plano, que as suas falhas tinham manchado o propósito. Mas Deus está te mostrando agora que o arrependimento sincero reescreve histórias e que a graça é maior do que qualquer acusação. Ele não desistiu de você, ele nunca cogitou essa ideia. Pelo contrário, ele te esperou, ele te preservou. E ele te escolheu para carregar um testemunho que não será apenas contado, será vivido com intensidade. O teu retorno ao centro da vontade de Deus marca um divisor de águas. Nada será como antes, nem por dentro, nem por fora. Uma nova versão sua está emergindo agora, refinada pelo fogo, aprovada pela dor e selada com o Espírito Santo. Escreva: sou renascido por Deus. Essa nova fase não virá com explicações, virá com frutos. Muitos não entenderão o que aconteceu com você, porque ainda te julgam pela última versão que conheceram. Mas não se preocupe, não gaste sua energia tentando convencer ninguém. O próprio Deus vai fazer questão de exaltar o que Ele mesmo restaurou. Os frutos falarão por você, a transformação será visível e a autoridade que você carrega será sentida. As portas que Ele abrir não poderão ser fechadas. As conexões que Ele trouxer serão firmes, e os recursos que Ele liberar não terão origem humana, serão provisionamentos diretos da sala do trono. Você vai começar a perceber a sensibilidade espiritual se multiplicando. Sonhos proféticos, discernimento aguçado, direção clara. Deus está te capacitando porque os desafios à frente exigem uma mente alinhada e um coração firme. Não será um tempo fácil, mas será um tempo glorioso. Haverá oposição, porque onde há luz, as trevas tentam resistir. Mas a luz que está em você não será apagada. Você não veio até aqui para ser vencido agora. Você está sendo armado com sabedoria, revestido de autoridade e blindado com o escudo da fé. Nenhuma seta do inimigo terá poder contra quem anda debaixo da cobertura celestial. Sua voz será levantada, e não será com gritos, mas com precisão. Palavras cheias de unção, palavras que restauram, palavras que confrontam, palavras que curam, palavras que libertam. Não se trata de quantidade, mas de impacto. Deus vai colocar em sua boca exatamente o que outros precisam ouvir. Você será canal e não filtro. Nada será contaminado por opiniões humanas, porque a pureza da mensagem virá da sua comunhão com o Espírito.
Haverá momentos em que você sentirá o céu inteiro falando através de você. E nesses momentos, correntes cairão, muros desabarão, corações serão quebrantados, lares serão restaurados. Escreva, serei voz profética. Você pensava que não tinha mais espaço para recomeçar, que a idade, as circunstâncias ou os fracassos haviam limitado suas possibilidades. Mas Deus está te mostrando que Ele não se limita a tempo humano. Ele criou o tempo. E quando Ele decide agir, Ele acelera processos, encurta caminhos, redefine rotas. O que levaria anos pode acontecer em dias. O que parecia impossível será natural. E o que ninguém esperava de você será exatamente o que Deus fará. Porque Ele não precisa da permissão de ninguém para te abençoar. Ele é soberano, e quando Ele fala, o universo responde. Haverá mudanças repentinas, mudança de cenário, mudança de ambiente, mudança de direção, e cada uma delas será um passo para mais perto do cumprimento completo da promessa. Não resista quando o céu te movimentar. Não lute contra o novo, ainda que assuste, ainda que exija desapegos, confie. Deus está no controle. Ele não é um Deus de confusão. Ele guia com paz, confirma com sinais, sustenta com provisão. E onde Ele te planta, Ele também te alimenta. Onde Ele te envia, Ele também te capacita. Você não será deixado à própria sorte. Você será cuidado como filho amado, porque é exatamente isso que você é. Há promessas antigas sendo ativadas novamente. Promessas que estavam adormecidas, enterradas pela dor, pelo tempo ou pelo esquecimento. Mas agora elas estão sendo lembradas no céu. Deus está soprando vida sobre o que parecia seco. Está acendendo de novo o fogo que se apagou. Está reavivando a paixão que foi sufocada pelos processos. E está restaurando os detalhes daquilo que um dia Ele te revelou. Tudo será como Ele prometeu. Nada ficará pela metade. Nada será incompleto. O que começou em semente vai florescer com beleza e força. Você foi separado para um tempo específico. E esse tempo é agora. Não olhe para trás. Não compare seu caminho com o dos outros. O que Deus tem para você é único. E ainda que você tenha sido desacreditado, ignorado ou rejeitado, nada disso anulou o que foi escrito a seu respeito. O céu não muda de ideia. Deus não se arrepende dos chamados que faz. Se Ele te escolheu, Ele vai te sustentar. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele te levantou, ninguém poderá te derrubar. A única coisa que Ele espera de você agora é fidelidade, entrega total, confiança completa. Você vai andar por lugares que nunca imaginou. Vai viver experiências que vão marcar a sua alma. E vai testemunhar milagres que serão impossíveis de negar. A sua vida será um sinal visível de que Deus ainda fala, ainda age, ainda escolhe, ainda transforma. As pessoas que antes zombaram vão silenciar. As que duvidaram vão glorificar. E você saberá, com toda certeza, que valeu a pena cada noite difícil, cada renúncia, cada lágrima, cada silêncio. Porque tudo cooperou para que você chegasse exatamente onde Deus queria. E quando você se ajoelhar novamente, não será apenas para clamar, será para agradecer, porque o que está por vir é maior do que tudo o que ficou para trás. Há momentos em que tudo ao seu redor parece desacelerar, como se o tempo se estendesse apenas para que você perceba o que está acontecendo dentro de você. É nesse silêncio sagrado que Deus sussurra o que não pode ser ignorado. Não é mais tempo de correr sem direção, de insistir em caminhos que não carregam propósito, de tentar reconstruir o que o céu já encerrou. Agora é o tempo de discernimento, tempo de ouvir com profundidade, de enxergar além das aparências e de se posicionar com firmeza. Porque enquanto você hesita, o mundo espiritual se movimenta. E se você não ocupar o lugar que te foi designado, outros assumirão o que era seu por herança.
Você não foi criado para sobreviver à margem do propósito, mas para ser protagonista daquilo que Deus escreveu com zelo. Cada passo seu importa. Cada escolha carrega consequências eternas. Por isso, o chamado agora é para uma vida de responsabilidade espiritual. Uma vida que compreende que não existe mais espaço para superficialidade. Você está sendo chamado para andar em profundidade, para mergulhar em águas que poucos se arriscam. Porque lá, nos lugares mais profundos da presença de Deus, é onde as maiores revelações acontecem. E é lá que os maiores segredos do céu são liberados. Muitos se contentam com migalhas espirituais, com experiências ocasionais, com sentimentos passageiros. Mas você foi chamado para a intimidade. Você foi separado para conhecer os mistérios que Deus não revela a todos, apenas aos que se dispõem a permanecer. E permanecer dói. Permanecer exige renúncia, constância, vigilância. Mas também libera autoridade, libera poder, libera uma paz que transcende todo o caos ao redor. Você vai perceber que mesmo quando tudo estiver desmoronando lá fora, dentro de você haverá equilíbrio. Porque quem tem o Espírito não é abalado por qualquer vento. Quem está firmado na rocha permanece. Escreva: permaneço em Deus. Essa permanência, no entanto, te custará algumas coisas. Você precisará abrir mão de distrações que roubam sua energia, de pessoas que desviam sua rota, de hábitos que silenciam a voz de Deus na sua alma. O preço da unção é a separação. E o céu está exigindo isso de você agora. Não como punição, mas como preparação. Porque o que está para vir sobre a sua vida requer santidade, foco e discernimento. Não é um chamado comum. Não é um tempo comum. E por isso não pode ser vivido com a mesma postura de antes. O arcanjo Miguel não se posiciona em qualquer batalha. Ele é comissionado diretamente por Deus em momentos onde há algo decisivo acontecendo. E se ele está ao seu redor, se os céus estão em alerta, é porque você está no epicentro de um momento profético. Não subestime o que está sendo gerado agora no invisível. Existe algo sendo incubado na dimensão espiritual que está prestes a romper na realidade. Algo que vai impactar sua casa, sua história, suas decisões. E quando esse romper acontecer, nada será como antes. Você será empurrado para um nível onde não cabem mais as desculpas antigas, os medos antigos, os padrões limitados que te cercavam. O mover de Deus não espera por comodidade. Ele exige resposta, e a sua resposta hoje precisa ser completa. Não pode ser pela metade. Deus não está pedindo perfeição, está pedindo entrega. Está dizendo: me dá tudo, que eu faço tudo novo. Ele quer tocar nas áreas que você escondeu, nas dores que você silenciou, nos sonhos que você abandonou. Ele quer reconstruir desde o alicerce. Porque o que ele vai edificar em você não será abalado com o tempo, nem com tempestades. Será firme, será eterno. Será exemplo para outros que virão atrás de você, seguindo seus passos. Escreva: me entrego por completo. Há anjos se posicionando ao seu redor neste momento. E eles não vêm apenas como guardiões. Eles vêm como mensageiros. Vêm trazendo chaves, estratégias, direção. Há revelações sendo liberadas enquanto você se alinha ao que o céu está dizendo. Não é só sobre proteção, é sobre avanço. Você não será apenas poupado, será impulsionado. A graça que está te envolvendo agora é para te fazer voar acima das tempestades e não apenas sobreviver a elas. Você foi chamado para andar em lugares altos, e lugares altos exigem fé sólida, exigem decisões firmes, exigem olhos fixos em Deus. Você já não pertence mais ao nível que te prendia. As palavras que te feriram não têm mais poder. As vozes que tentaram te calar perderam a força. Porque agora, o que te guia é a voz de Deus. Uma voz que acalma tempestades, que desperta mortos, que cria caminhos no deserto. E essa voz está dizendo:
Anda, vai, confia, eu estou contigo. Mesmo quando o chão parecer incerto, seus passos serão seguros, porque você não está pisando sobre terra, está pisando sobre promessa. O que parecia distante agora se aproxima. O que parecia impossível agora se torna natural, porque Deus decidiu agir. E quando Ele age, não há quem o detenha. Os planos dele são soberanos, e os planos que Ele tem para você são de paz, de futuro, de plenitude. Ainda que tudo ao seu redor esteja gritando o contrário, feche os olhos e ouça a verdade. Você não foi esquecido. Você não foi descartado. Você não foi rejeitado. Você é amado. Você é lembrado. Você é carregado no colo do Todo-Poderoso. Há um renovo vindo sobre a sua mente. Toda confusão, todo cansaço mental, toda nuvem de incerteza está sendo dissipada. Deus está restaurando sua clareza, devolvendo sua visão, reacendendo seu entendimento. Você voltará a sonhar com nitidez, a enxergar com direção, a decidir com confiança. A mente de Cristo está sendo ativada em você. E com ela, vem respostas que antes pareciam distantes. Soluções para questões antigas. Estratégias para o novo tempo. Você não caminhará mais tateando no escuro. Vai caminhar guiado pela luz do Espírito. Se prepare, porque as conexões certas estão chegando. Deus está enviando pessoas alinhadas com o seu propósito. Gente que soma, que edifica, que entende sua linguagem espiritual. Alianças divinas, encontros proféticos, parcerias que acelerarão processos e abrirão portas que você jamais conseguiria sozinho. Mas fique atento, com o avanço, também virá a oposição. Haverá vozes tentando desviar sua atenção. Haverá armadilhas disfarçadas de oportunidades. E é por isso que o discernimento será sua arma mais poderosa. Peça discernimento, guarde o coração e continue firme, porque o que está vindo é grande demais para ser sabotado. Você foi preparado por anos para este tempo. Cada luta, cada renúncia, cada recomeço fez parte do plano. Não houve dor em vão, não houve espera desperdiçada. Deus construiu você com detalhes, e agora Ele vai te usar com intensidade. Não mais nas sombras, não mais como espectador, mas como protagonista de uma história escrita nas salas celestiais. Onde você chegar, o ambiente mudará. Onde você tocar, a presença de Deus será sentida. Onde você falar, cadeias se romperão. Tudo isso não é sobre você. É sobre o propósito que você carrega, sobre a missão que você aceitou cumprir, sobre o impacto que sua obediência terá na vida de outros. E quando você olhar para tudo o que viveu até aqui, entenderá, valeu a pena, porque cada lágrima se tornará testemunho, cada perda se tornará impulso, e cada batalha vencida será uma bandeira erguida dizendo: o Senhor dos Exércitos lutou por mim. O céu está em movimento, e cada detalhe da sua vida começa a responder a esse novo ciclo espiritual. O que antes era resistência, agora se torna impulso. O que antes era travado, agora se abre diante de você com fluidez. A unção que repousa sobre sua cabeça nesse exato momento não é apenas de livramento, mas de conquista. Você não foi chamado para apenas escapar de armadilhas. Foi chamado para avançar em territórios que ainda não foram tomados. E isso significa que a sua guerra muda de nível. Agora, você não luta apenas para sobreviver. Você luta para herdar, para estabelecer, para expandir. Essa transição espiritual exige de você uma postura diferente. Não há mais espaço para a indecisão. Não há mais tempo para negociações com o medo. Deus está chamando você para se levantar com autoridade, como alguém que sabe quem é e quem carrega. O Espírito Santo não é um visitante em você, ele é residente. E isso transforma tudo, porque onde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Liberdade para romper ciclos antigos, para quebrar cadeias invisíveis, para dizer não ao que paralisa e sim ao que impulsiona. Você foi marcado por essa liberdade e agora deve usá-la com sabedoria e propósito.
Há um fogo aceso dentro de você que não pode mais ser apagado. Um clamor que não se cala mais. Você foi despertado, e uma vez desperto, não há como voltar ao sono espiritual. O que antes passava despercebido, agora te incomoda. O que antes parecia normal, agora te fere. Isso é discernimento, isso é sensibilidade espiritual. E isso te coloca à frente de muitos que ainda estão cegos pelas distrações do mundo. Você agora enxerga, você agora sente, você agora escuta. E mais do que isso, você responde. Porque o céu não está em busca de espectadores, mas de participantes, de filhos ativos, de vozes vivas, de corações totalmente disponíveis. Escreva: estou completamente disponível. Você não foi salvo apenas para ser salvo, foi salvo para salvar outros. E a tua caminhada de fé, marcada por quedas e recomeços, é exatamente o que te capacita a alcançar os que estão nas mesmas dores. Você entende o que é se sentir perdido. Você sabe o gosto da rejeição. Você conhece o peso do silêncio. E é por isso que quando você falar, eles vão ouvir. Porque sua voz carregará empatia e não julgamento, autoridade e não prepotência, verdade e não religiosidade. Deus vai te usar para alcançar aqueles que todos desistiram, os esquecidos, os confusos, os feridos, os invisíveis, e não será com discursos elaborados. Será com gestos simples, com atitudes de amor, com palavras vindas do céu no momento exato. Você será a resposta em lugares improváveis, em situações inusitadas, em encontros que parecerão casuais, mas serão divinamente agendados, porque o mover de Deus não é barulhento, mas é irresistível. Ele chega com mansidão, mas quando toca, transforma por completo. E você será o canal por onde esse toque passará, não pela sua força, mas pela sua entrega, não pela sua perfeição, mas pela graça que te cobriu. As promessas que Deus fez sobre você não estão esquecidas. Algumas estão apenas em fase de maturação. O céu não trabalha com pressa, mas com perfeição. E o que está sendo formado dentro de você agora é maior do que seus olhos conseguem imaginar. Por isso, Deus está te ensinando a não se comparar. O seu processo é único, o seu tempo é sagrado. O seu caminho tem marca celestial. Você não está atrasado, você está sendo moldado. O tempo que você achava estar parado era tempo de fundação. E uma fundação profunda sustenta estruturas grandes. Prepare-se para suportar o peso da glória que virá. Escreva: carrego glória de Deus. E ao se preparar, entenda, haverá renúncias. Deus vai te pedir para abandonar o que te distrai, o que te afasta, o que rouba a sua paz. Ele vai limpar a sua atmosfera. Pessoas sairão, oportunidades desaparecerão, convites serão cancelados. Mas não se assuste, tudo isso faz parte da poda. Ele corta para que você frutifique mais. Ele retira para que você cresça de forma saudável. Porque onde Ele quer te levar, não dá para carregar excesso. Nem de pessoas, nem de emoções, nem de culpas. Você vai andar leve, vai voar alto, vai alcançar longe, mas só se confiar no processo. E confiar não é entender tudo. Confiar é descansar mesmo sem explicações. É seguir mesmo com o céu em silêncio. É obedecer sem garantias visíveis. Você está sendo treinado para isso. E no meio desse treinamento, o céu está te promovendo. Há coisas acontecendo agora mesmo que você ainda não percebeu. Convites sendo preparados, ambientes sendo alinhados, corações sendo conectados ao seu destino. Enquanto você se alinha por dentro, Deus organiza tudo por fora, porque a prioridade do céu é transformar você antes de transformar as circunstâncias. A mensagem de Deus neste instante é clara: não temas. Eu sou contigo. E não é apenas para te consolar, é para te despertar. Você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo quando tudo desabou, Ele estava lá. Mesmo quando você gritou em silêncio, Ele ouviu.
Mesmo quando você se sentiu esquecido, Ele te guardava. E agora Ele não apenas te guarda, Ele te empurra para frente, para cima, para dentro do propósito. Você não pode mais parar, não pode mais se calar, não pode mais fingir que não sabe. Você sabe. E porque sabe, agora deve agir. Sua história está sendo reescrita, página por página, com sangue, graça e propósito. Você não é mais vítima da sua história. Agora você é testemunha do poder de Deus nela. E tudo o que você viveu será matéria-prima para edificar outros. Nada foi desperdiçado, nenhuma lágrima caiu em vão, nenhuma dor passou sem propósito. Tudo foi contado, guardado e agora será usado. Você será a boca de Deus para esta geração. Você será ponte para os que estão presos. Você será porta para os que não veem saída. E quando tudo isso começar a se manifestar, lembre-se de onde veio. Lembre-se de quem te segurou. Lembre-se da promessa feita nos dias escuros. Porque é nos dias de luz que muitos se perdem. Mas você não. Você saberá que tudo foi graça, que tudo foi Deus. E sua resposta será sempre a mesma. Toda honra seja dele. Você está pronto. E o céu já confirmou. Chegou o momento de você enxergar com os olhos do Espírito tudo aquilo que por muito tempo sua visão natural tentou compreender em vão. O que o céu tem para realizar na sua vida não se explica com lógica humana. Não cabe dentro de fórmulas, não se encaixa em planejamentos previsíveis. É por isso que os últimos tempos foram estranhos, confusos e silenciosos. Deus não estava distante, Ele estava oculto nos detalhes. Ele estava moldando suas percepções, te preparando para um nível de sensibilidade, onde cada sussurro dele será compreendido como uma direção clara. Não é mais sobre o que você espera, é sobre o que ele já estabeleceu. Você atravessou desertos que poucos conheceram. E mesmo no meio do calor das lutas, do peso da solidão, da aparente ausência de respostas, houve uma voz dentro de você que nunca se calou. Uma voz que dizia, ainda não acabou. Essa foi a voz do Espírito. Quando tudo tentava te convencer a parar, ele te mantinha de pé. E agora ele está te levando além. Não para o lugar que você imaginava, mas para o lugar onde você foi destinado desde antes de nascer. Há promessas antigas ressurgindo com nova força. Há palavras proféticas que estavam guardadas nos arquivos do céu, sendo liberadas com urgência sobre sua vida. Esse é um tempo de cumprimento, mas também de separação. O que não se alinha ao propósito será removido, não por maldade, mas por misericórdia. Deus não quer que você carregue pesos que te atrasam, nem distrações que desviam seu foco. Pessoas que pareciam permanentes sairão do cenário. Portas que você forçou a manter abertas serão fechadas com firmeza. Mas não se desespere. Cada saída será uma liberação. Cada adeus será um avanço. Deus está limpando o caminho para que você possa correr sem tropeços, para que sua mente respire, para que seu espírito volte a fluir com liberdade. Não lute contra o que o céu decidiu arrancar. Escreva, aceita os planos divinos. Você sempre foi mais espiritual do que imagina. A sensibilidade que carrega não é fragilidade, é dom. A maneira como sente o ambiente, como percebe a dor dos outros, como se conecta com aquilo que é invisível, tudo isso é um código celestial dentro de você. E chegou a hora de você parar de esconder isso. Chegou a hora de parar de se ajustar para caber em espaços que nunca te comportaram. O mundo tentou calar sua essência, mas Deus está liberando agora uma liberação sobre a sua identidade espiritual. Você é profético, você é sensível, você é estratégico. Você é tudo aquilo que o céu escreveu antes que o mundo tentasse te moldar. E porque sua essência está sendo restaurada, o céu vai te confiar mais. Novas responsabilidades espirituais, novas tarefas que exigirão fé e obediência. Você será acordado no meio da noite para interceder por alguém que nem conhece. Você será guiado a mudar de rota num simples trajeto do dia.
só para encontrar alguém que precisa de uma palavra que só você carrega. Você será colocado diante de decisões que exigirão coragem, e mesmo com medo, você saberá o que fazer, porque a voz de Deus será nítida, clara, direta, e a paz que acompanhará essa direção será tão intensa que nem a dúvida conseguirá questionar. A unção que está sobre você será sentida antes mesmo que você fale. Haverá um peso de glória em sua presença. Pessoas começarão a se emocionar perto de você sem saber por quê. Ambientes pesados se tornarão leves quando você entrar. Isso é a atmosfera espiritual. E Deus está te confiando esse manto porque você soube esperar. Porque mesmo ferido, você não desistiu. Mesmo questionando, você permaneceu. Mesmo cansado, você adorou. E agora chegou o tempo da restituição. Deus está restaurando sua voz, sua força, sua coragem. Está tirando o pó de cima das promessas. Está colocando azeite novo sobre suas mãos. Escreva: estou cheio de azeite. Você vai voltar a sonhar com intensidade. Sonhos que não serão apenas emocionais, mas proféticos. Revelações que virão enquanto você descansa. Códigos espirituais sendo entregues. Estratégias sendo depositadas dentro do seu coração. E mais do que isso, você terá discernimento para interpretar. Não será mais alguém que vive no escuro espiritual, tentando entender o que Deus quer. Você saberá, você ouvirá claramente, você se moverá com precisão. E esse nível de clareza não será apenas para você, será para edificar outros. Você será usado para ativar dons adormecidos, para despertar chamados escondidos, para reacender chamas que se apagaram nos corações ao seu redor. Há um manto de restauração sobre suas mãos, e ele não é só para tocar sua própria história. É para tocar lares, ministérios, alianças, relacionamentos. Deus vai usar você como instrumento de reconciliação. Onde houver divisão, você será ponte. Onde houver ódio, você será canal de amor. Onde houver desesperança, você será sinal de que Deus ainda está escrevendo histórias com recomeços. Não subestime a influência que carrega. Ainda que você se ache pequeno, o céu te vê como chave para mudanças que o mundo natural não consegue explicar. E por falar em recomeço, prepare-se. Algumas áreas da sua vida que estavam paralisadas vão renascer com força. Não será do mesmo jeito de antes. Será melhor, será diferente, será puro. Haverá reconstrução de vínculos. Haverá realinhamento de sonhos. Haverá oportunidades que você pensou que havia perdido para sempre, voltando a aparecer. Mas agora, na hora certa, com as pessoas certas, no cenário certo. E quando isso acontecer, você vai entender que o tempo de espera não foi desperdício. Foi lapidação, foi proteção, foi alinhamento. Deus também está trazendo cura emocional profunda. Aquelas feridas que você escondeu por tanto tempo que ninguém sabia o quanto doíam, agora estão sendo tocadas pela mão dele. E quando Deus toca, ele não apenas alivia, ele restaura, ele refaz. Ele transforma dor em testemunho, lágrima em força, passado em plataforma. Não haverá mais peso no seu coração ao lembrar do que viveu. Haverá gratidão, porque você saberá que até o que foi duro cooperou para o bem. Cada queda te ensinou a se levantar. Cada decepção te ensinou a discernir. Cada silêncio te ensinou a ouvir o céu. O arcanjo Miguel segue em movimento. Ainda há batalhas sendo travadas por você no invisível. Mas agora você está mais forte, você está mais consciente, você sabe quem está contigo. E isso muda tudo. Você não está mais reagindo, está liderando. Você não está mais esperando, está avançando. E onde você pisa, terra é conquistada. Porque não são apenas passos naturais, são proféticos. Cada escolha sua carrega impacto. Cada atitude sua desencadeia movimento no mundo espiritual. E por isso, você precisa permanecer em vigilância constante, em oração contínua, em aliança firme com o céu.
Você será chamado para liderar. Talvez não em palcos, mas em influência, em direção, em presença. As pessoas vão te procurar não por fama, mas por unção. E você saberá o que responder, porque Deus já está colocando nas suas mãos a sabedoria que vem do alto. Não será sabedoria de livros ou de cursos, será revelação, será discernimento, será conhecimento que só vem da intimidade com o Pai. E isso será notável. Até os que não creem reconhecerão algo diferente em você. E nesse novo tempo, o maior sinal de que tudo mudou não será o que está fora, mas o que está dentro. A sua mente estará em paz, o seu coração estará firme, sua fé será constante e você não dependerá mais de confirmações externas para seguir. Você saberá, e essa certeza será o seu escudo contra toda dúvida, porque quando você carrega convicção, nenhum ataque te para. E essa convicção está nascendo agora dentro de você, como uma chama que não se apaga. Você não imagina a grandeza do que está prestes a ser revelado através de você. O céu não te posicionou neste tempo por acaso, e muito menos te preservou para que você apenas assistisse às coisas acontecerem ao redor. Existe uma convocação invisível que está sendo enviada ao seu espírito, chamando você para um posicionamento que transforma destinos. O que Deus está fazendo agora é maior do que qualquer coisa que você já tenha vivido até aqui. Isso exige que você esteja com o coração totalmente desperto, livre das distrações que te impedem de perceber o sobrenatural se manifestando nos detalhes. Você foi forjado no silêncio, treinado nas sombras, lapidado em solidão, e agora chegou a hora de sair do anonimato profético para caminhar como alguém que carrega respostas. Não importa se ninguém te viu até agora, o que importa é que o céu sempre te observou. E enquanto muitos se ocupavam em construir imagens, você estava sendo moldado na essência. E é exatamente por isso que Deus pode te confiar uma unção diferente. Uma unção que não será tocada pela soberba, que não será negociada pela conveniência e que não será desviada pela vaidade. O que você carrega é puro, é raro, é necessário, e é por isso que o inimigo tentou tantas vezes te paralisar. Mas nada foi capaz de deter o que Deus escreveu. A caneta dele não erra, o tempo dele não atrasa. A promessa dele não volta vazia. E se ele disse que faria, ele vai cumprir, mesmo que tudo pareça ao contrário. O caos que você enfrentou recentemente foi a última tentativa do inimigo de te fazer duvidar daquilo que já está sendo cumprido. Só que o seu espírito resistiu. A sua fé, mesmo abalada, não cedeu. E agora você está sendo reposicionado, erguido, redirecionado. Porque não é mais sobre tentar acertar, é sobre seguir a voz daquele que já traçou o caminho à sua frente. Escreva, siga a voz certa. Cada dor que você enfrentou serviu para ativar dons que estavam adormecidos dentro de você. A rejeição te deu empatia. A perda te deu profundidade. A solidão te ensinou a discernir. A espera te ensinou a confiar. E tudo isso se transformou em uma bagagem espiritual, que agora será usada para transformar vidas. Você vai impactar pessoas que ninguém mais alcança. Vai falar em códigos que apenas corações quebrados compreendem. Vai carregar uma autoridade que não se impõe, mas que se manifesta naturalmente, porque vem do alto. E isso é só o começo. Deus está abrindo caminhos improváveis. Portas que antes pareciam fechadas por completo começarão a se mover diante de você, como se nunca tivessem sido trancadas. O céu não apenas abre, ele prepara. E quando ele prepara, o ambiente inteiro reconhece a unção. Pessoas vão começar a te procurar sem que você se anuncie. O favor de Deus será o seu marketing. A glória será seu cartão de visitas. E você saberá que não é por mérito, é por graça. Tudo o que você carrega veio da mão dele, e será dele toda a honra, sempre. Mas atenção, com essa nova estação, virá também um aumento de peso espiritual.
O que antes te movia não será mais suficiente. Você precisará de mais tempo no secreto, mais silêncio para ouvir, mais discernimento para decidir. Deus vai te treinar para discernir intenções antes que elas se manifestem. Vai te mostrar ambientes antes que você entre. Vai te dar visões, alertas e confirmações. Porque o que você vai viver agora exige vigilância dobrada. O nível de influência que você está prestes a alcançar vai atrair muitas vozes, e nem todas serão amigas. Algumas tentarão te manipular, outras te distrair, e algumas até te elogiarão com veneno disfarçado. Por isso, sua conexão com o céu precisa ser inquebrável. E você vai conseguir manter essa conexão porque há uma fome crescente dentro de você. Uma fome que não se satisfaz com religiosidade, nem com palavras ocas. Uma fome que só é saciada na presença de Deus. É por isso que, mesmo quando tudo está bem por fora, você sente falta de algo por dentro. Esse vazio não é ausência, é convocação. É o Espírito te chamando para mais, para ir além, para mergulhar mais fundo. Porque há águas que ainda não foram exploradas. Há segredos que ainda não foram revelados. Há dimensões da glória de Deus que estão reservadas para quem se dispõe a deixar tudo e seguir. Escreva: quero mergulhar mais. Você não será mais guiado por pressa, mas por direção. Deus está alinhando o seu tempo com o tempo dele. Está te ensinando a esperar sem ansiedade, a agir sem impulsividade e a obedecer sem questionamento. Cada decisão sua agora terá um peso maior, porque você não representa apenas a si mesmo. Você representa o céu. E isso é sério, isso é real. Isso exige maturidade. E essa maturidade está sendo gerada em você a cada minuto que você se rende, a cada vez que você diz sim ao propósito e não às distrações, a cada vez que você escolhe o altar em vez do palco, o secreto em vez do reconhecimento, o sacrifício em vez do conforto. E no meio de tudo isso, Deus vai cuidar de você. Vai suprir cada necessidade, vai sustentar cada área da sua vida, vai te surpreender com detalhes. Porque Ele não chama alguém para o campo de batalha sem antes prover tudo o que é necessário. Você não terá falta, nem de paz, nem de força, nem de provisão. O que você precisa está vindo. E quando chegar, você entenderá que não foi sorte, foi fidelidade divina. O céu honra quem permanece fiel, mesmo quando ninguém está olhando. E você permaneceu. Por isso agora é o tempo da manifestação. A manifestação será tão intensa que os que riram de você vão se calar. Os que duvidaram vão testemunhar. E os que se afastaram vão tentar voltar. Mas você não carregará mágoas, porque Deus também está limpando seu coração. Está te ensinando a amar sem apego, a perdoar sem cicatriz, a servir sem interesse. O amor que vai fluir de você será tão genuíno que desarmará até os mais feridos, porque é o amor de Cristo. Não é sentimento, é decisão. E essa decisão será seu escudo em tempos de guerra e seu selo em tempos de vitória. Você está prestes a viver o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e mente alguma imaginou. O que está sendo liberado sobre sua vida será como um despertar coletivo. Quando você se mover, outros também despertarão. Quando você avançar, outros terão coragem de sair da zona de conforto. Quando você falar, correntes invisíveis cairão de corações cansados. Deus vai te usar como catalisador de recomeços. E isso será um privilégio, não um peso, porque tudo o que você fará, fará com leveza. A leveza de quem sabe que não caminha só, de quem entende que tem ao lado o general dos exércitos celestiais. E quando você estiver no centro do que Deus preparou, sua alma vai lembrar das noites em que tudo parecia perdido. E naquele momento, você vai entender. Cada lágrima valeu, porque nenhuma dor é desperdiçada quando você entrega tudo a Deus. E você entregou. Por isso agora você vai viver. Vai viver o cumprimento, o milagre, o renovo, a justiça e a plenitude.
Vai viver, enfim, o que sempre soube lá no fundo do seu espírito, que um dia chegaria. E chegou. Agora você está pronto para atravessar um portal profético que poucos têm coragem de cruzar. Esse lugar onde Deus está te conduzindo exige um tipo de entrega que não se negocia com lógica humana. Você será conduzido por caminhos onde só a fé sustenta, onde só a obediência garante o avanço, onde só a confiança absoluta no caráter de Deus te mantém firme. Não é mais sobre se sentir preparado, é sobre reconhecer que quem te chamou te sustenta. E o sustento que está vindo do céu não será apenas espiritual, será completo, corpo, alma e espírito alinhados com o propósito eterno. Você vai perceber que algumas coisas que antes ocupavam espaço na sua mente simplesmente não terão mais importância. A maturidade espiritual te fará enxergar que há assuntos que não merecem mais o seu foco, que há conversas que não cabem mais na sua atmosfera, que há ambientes que não comportam mais a unção que agora repousa sobre você. Isso é separação, isso é alinhamento. O céu está afinando a sua frequência para que você ouça com nitidez, fale com precisão e ande com segurança. A insegurança que um dia te fez hesitar será substituída por uma ousadia santa que virá direto do trono de Deus. Você está sendo ativado para gerar impacto real. Não será mais por quantidade, mas por profundidade. Cada ação sua será intencional. Cada palavra carregará peso de glória. Cada passo deixará marcas espirituais no território por onde você passar. Porque agora você não anda mais como quem procura direção, mas como quem carrega direção dentro de si. O Espírito Santo será sua bússola viva. E por onde você passar, ele vai sinalizar. Vai te avisar onde parar, com quem falar, o que aceitar e o que recusar. Haverá uma sincronia tão perfeita entre seu espírito e o céu que até seus pensamentos serão invadidos por revelações. Escreva: vivo em sincronia divina. As portas que estão se abrindo agora não são apenas oportunidades, são plataformas de cumprimento. O que você viverá através delas não será reconhecimento, será liberação. Deus vai te posicionar em lugares estratégicos, onde sua presença será uma chave. Você não precisará provar nada a ninguém. A glória de Deus será a prova. Seu histórico com Ele será o seu currículo. E mesmo que pessoas não te conheçam, o mundo espiritual já te reconhece. Você carrega uma marca que não se apaga, uma autoridade que não se compra, um chamado que não se compara. E por causa disso, virão também ataques disfarçados de elogios, armadilhas travestidas de oportunidades. Mas você não será pego desprevenido. O Espírito da Verdade te dará discernimento para identificar o que não vem de Deus, por mais atraente que pareça. Você será guardado por sabedoria e não precisará rebater, nem se defender. O próprio Deus será seu escudo. Ele vai te blindar com silêncio. E quando necessário, Ele mesmo falará por você, porque quem te justifica é o céu, não a opinião dos homens. Haverá momentos em que você se sentirá sozinho no meio de muitos, porque a unção que carrega te separa, te eleva e te exige mais. Mas nesses momentos, lembre-se, você nunca está só. Você foi cercado por anjos, guiado pelo Espírito, amado pelo Pai. E a solidão aparente é só o reflexo de que você está andando num nível que poucos escolheram acessar. Não desça de onde Deus te colocou para agradar quem não compreende sua jornada. Quem não entende seu processo não merece lugar no seu propósito. Ame todos, mas caminhe com os que têm a mesma visão de eternidade. A sua voz será como espada de dois gumes. Vai cortar o que precisa ser removido, vai separar o santo do profano, vai restaurar o que estava morto. Haverá palavras que sairão da sua boca e imediatamente gerarão libertação. E você nem saberá tudo o que aconteceu, mas o céu te mostrará frutos. Você verá pessoas te procurando dizendo: aquela palavra mudou minha vida.
E isso não será sobre fama, será sobre fidelidade. Porque Deus procura corações disponíveis, e o seu coração foi encontrado fiel, não perfeito, mas disponível. E é isso que ele usa, vasos quebrados, mas entregues. Escreva: sou vaso disponível. A colheita que está vindo não será só para você, será também para sua casa. O que Deus está fazendo em você vai transbordar para todos ao seu redor. Lares serão restaurados, relacionamentos serão curados, gerações serão realinhadas. Porque o que começa em um coração quebrantado se espalha como fogo em campo seco. E você será esse fogo, uma chama viva que não se apaga, que não negocia, que não teme, não retrocede, porque foi acesa pelas próprias mãos do Eterno. E quando você menos esperar, os frutos começarão a aparecer. O que era invisível se tornará visível. O que era promessa se tornará realidade. O que era esperança se tornará testemunho. E nesse dia, você vai olhar para trás e entender que todas as noites de oração, todos os jejuns escondidos, todos os sim ditos em silêncio valeram a pena. Porque o Deus que te chamou é fiel. E o Deus que te preparou está agora liberando tudo o que estava retido. Não por causa da sua força, mas por causa da sua perseverança. Você não se rendeu à pressão. Você não cedeu ao sistema. Você não vendeu sua essência por um lugar na mesa. E é por isso que agora o céu te assenta em lugares que ninguém poderia te colocar. Lugares onde a presença de Deus é mais importante do que a influência. Onde o favor vale mais do que aplausos. Onde o Espírito tem mais valor do que a imagem. E ali, você será luz. Você será sinal. Você será um altar ambulante carregando glória por onde passar. Mas mantenha os pés no chão e os olhos no alto. A humildade será sua proteção contra o orgulho que tenta roubar a glória de Deus. O quebrantamento será seu escudo contra a vaidade que tenta tomar o lugar da adoração. E a gratidão será sua arma contra a murmuração que tenta corromper os filhos do propósito. Você vai viver milagres, mas não se esqueça, os milagres são sinais, não destino. O destino é permanecer nele. E isso será sempre a sua maior conquista. Agora respire fundo, sinta a atmosfera mudando. Algo novo está nascendo dentro de você, algo eterno, algo divino, algo que vai impactar vidas, transformar realidades, mover céus, porque chegou o tempo, chegou o momento, e o céu está em pé observando o seu sim. Que esse sim seja completo, que essa entrega seja sem reservas, porque quem se entrega por inteiro experimenta o impossível. E esse impossível está prestes a se tornar seu novo normal. Você foi preparado para um tempo onde muitos estão sendo confundidos, mas você será guiado. Enquanto alguns se perdem em vozes estranhas e caminhos distorcidos, você será direcionado por uma clareza que não vem da mente, mas do Espírito. É o Espírito Santo que agora está abrindo seus olhos para enxergar o que antes estava encoberto. Situações que pareciam complexas demais serão decifradas diante de você. Pessoas que te rodeavam com intenções ocultas serão reveladas. Decisões que pareciam impossíveis de tomar se tornarão simples porque você não dependerá mais da lógica, mas da revelação. E nesse novo nível, você será a resposta em meio ao caos. Tudo que parecia te atrasar agora será usado como impulso. Os desertos que secaram sua alma serão testemunhas do rio que o Senhor está fazendo brotar no meio da terra seca. Deus está mostrando que aquilo que você viveu não foi o fim, mas o terreno fértil onde ele plantou sementes de autoridade. Essa autoridade não é grito, não é imposição, é peso espiritual. Onde você entrar, o ambiente será confrontado. Onde houver trevas, haverá luz. Onde houver opressão, haverá liberdade. Porque você não apenas carrega a presença, você é morada do Espírito. E quem é morada do Espírito carrega um som que o inferno não suporta ouvir. Você será surpreendido pela leveza que está por vir.
Não porque os desafios desaparecerão, mas porque a sua postura diante deles será diferente. O que antes te consumia, agora te fortalecerá. O que antes te derrubava, agora te amadurecerá. Haverá uma graça nova sendo liberada sobre você, graça para suportar, graça para avançar, graça para transformar. Você caminhará por ambientes hostis como quem sabe que não está sozinho. Você enfrentará batalhas como quem já viu a vitória decretada. E essa convicção te tornará inabalável. Nada mais vai te paralisar, nada mais vai te fazer duvidar do que Deus falou. Escreva: sou inabalável em Deus. Se prepare, porque o céu está se movendo a seu favor em áreas que você já havia deixado de orar. Há pedidos antigos sendo reativados nos céus, porque agora chegou o tempo. Deus não esqueceu. Ele apenas estava esperando o momento certo para liberar, o momento em que o presente e o propósito estariam alinhados. E esse momento chegou. Respostas que pareciam esquecidas estão sendo liberadas com precisão. Alianças serão restauradas. Projetos sairão do papel. Chamados que estavam abafados por culpa ou medo serão reacendidos com força. O sopro do Espírito está passando e reacendendo brasas que ainda ardiam mesmo debaixo das cinzas. E quando esse fogo tomar conta do seu interior, você sentirá algo que o mundo não consegue oferecer. Direção com paz. Sim, porque a paz de Deus não é ausência de guerra, é certeza no meio dela. A partir de agora, você se moverá com confiança. Cada passo será guiado por um Deus que nunca erra. Você perceberá que, mesmo sem entender tudo, você confia. E essa confiança será sua âncora. O vento vai soprar, as águas vão se agitar, mas sua fé permanecerá firme. Você será como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Essa firmeza também atrairá olhares. Pessoas vão se aproximar, tentando entender o que há de diferente em você. Mas o que elas verão será apenas a evidência de algo muito mais profundo. Verão os frutos, mas não conhecerão o secreto. E o secreto continuará sendo sua fonte de força. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo, onde está escrito Obrigado ou Valeu, e selecionar a contribuição que sentir em seu coração conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.